Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Novo cão-guia ou um app? Os dias passaram e os pais perceberam que a ausência de Tube no cotidiano de Ted obrigava o filho a ganhar mais autonomia e confiança. Laura e Jack decidiram começar pela cozinha e ensinaram Ted a usar o fogão. Tateou o balcão da pia, que ficava à direita do fogão, depois a torneira, o botijão e a mangueira do gás que o conectava ao fogão. Ensinaram a acender o fogo, baixá-lo e desligá-lo. Também demonstraram como esquentar água, fritar ovos e assar pão usando uma grelha. Fizeram muitas advertências sobre as questões de segurança e os riscos de incêndio. O próximo passo seria aprender a usar a cafeteira elétrica e o forno de micro-ondas. Passados mais alguns dias, os pais levaram Ted contra sua vontade ao centro de treinamento de cães-guias para que escolhesse um novo cão. Mas seu pai garantiu que visitariam Tube em seguida, pois o hospital queria saber o que iriam fazer com o cão que teria alta naquele dia. No CTCG, Ted deu alguns tropeços devido à falta de costume com a bengala. Pouco interagiu com os cães filhotes que estavam em treinamento e pediu desculpas a todos eles, pois avisou que já tinha um grande amigo, que era o seu cão-guia. Por isso não poderia conviver com nenhum deles. Apenas um cão entendeu o que Ted falou. Foi o labrador Lux, que repassou o recado para os outros 3 cães, que se lamentaram porque não seriam guias de Ted. Lá da sua área, Horus observava o comportamento do garoto e também fazia a leitura corporal dos cães para entender o que estava acontecendo. Nick e Anne lamentaram o acidente e tentaram fazer Ted escolher outro cachorro. O treinador lembrou que, daquela vez, ele teria que fazer uma entrevista para saber se ele estaria apto a ter um novo cão-guia. Anne, visivelmente entristecida, avisou aos pais que apenas o labrador estava pronto para iniciar a familiarização. Ted foi enfático e, na frente de todos, deixou claro que não queria um novo cão-guia. Anne e Nick se olharam e pediram licença para voltar aos afazeres. Jack, com a cara muito irritada, disse ao filho que ele teria a chance de escolher o cão-guia ou o aplicativo. Enquanto Ted pensava, Jack lembrou que ele e Laura não tinham como levá-lo e trazê-lo da escola todos os dias, e nem muito menos passar o dia com ele. Disse que gostaria muito, mas não era possível. Para quem não sabe, o serviço de transporte escolar era proibido na área urbana da Cidade das Árvores, pois os gestores acreditavam que seria mais saudável ir a pé ou de bike do que encher as ruas com vans enormes que comprometeriam a mobilidade dos moradores. Ted permanecia em dúvida e perguntou à mãe se poderia responder depois que visitassem Tube. Laura chegou a um acordo com Jack, que, apesar de reclamar que ela sempre fazia o que Ted pedia, concordou. Agradeceram e despediram-se de Nick e Anne. Jack e Ted seguiram para o hospital, Laura seguiu para a farmácia e depois para casa. Jack foi direto para a administração do hospital veterinário do Centro de Adoção Canina, CAC, e Ted foi levado para a enfermaria por um estagiário. A fisioterapeuta estava finalizando o último exercício nas patas traseiras do cão e logo saiu. Tube sentiu o cheiro de Ted e o chamou. Um abraço demorado e bastante sincero aliviou a saudade dos amigos. Tube e Ted não sabiam, mas aquele encontro ampliava no cérebro de ambos os níveis de ocitocina, conhecido como hormônio do amor. O garoto se sentiu mais calmo e feliz, e Tube foi envolvido por uma forte sensação de bem-estar. O cão ia se lamentar das dores depois das sessões de fisioterapia, mas desistiu e disse que se sentia muito bem. Tentou abanar o rabo para cima, pular, colocar as patas sobre o amigo, mas não conseguiu fazer nada disso. Percebeu que era incapaz de transmitir um pouco do turbilhão de emoções que sentia ao reencontrar o seu grande amigo humano. Tube estava apenas com 2 pequenos curativos, um em cada pata traseira e 3 pequenos pontos na cabeça, devido à intervenção para o tratamento do coágulo. Pela primeira vez compreendeu que não conseguia sentir os movimentos das patas traseiras e nem abanar o rabo.
Enquanto mexia na bengala, Ted começou a chorar e desabafou. Ainda bem que você está vivo, Tubby. Sinto tanto a sua falta. Tubby disse que pela primeira vez teve medo de chegar ao fim da sua vida e nunca mais encontrar Ted. Voltaram a se abraçar intensamente e o garoto falou baixinho no ouvido do cão. Meus pais estão querendo que eu use o cão digital. Depois de terminar o abraço, Tubby se afastou um pouco e disse que os pais de Ted estavam certos. O garoto não acreditou que Tubby concordasse com o uso do aplicativo e fez questão de lembrá-lo. Está concordando que eu use o cão digital? O cão, com um olhar bastante tristonho de impotência, lamentou-se. Chegou o dia em que o cão digital me venceu. Ted baixou a cabeça e entristecido revelou. Você poderá não ser mais o meu cão-guia, mas continuará sendo o meu melhor amigo. O aplicativo ainda não consegue ser meu amigo como você é. Ele não conversa comigo e nem vai me dizer como Emily está vestida ou como ela penteou os cabelos para ir à escola. Ao que parece, estava claro para os dois que a jornada de Tubby como cão-guia havia chegado ao fim. Por mais que tentasse não deixar transparecer, o cão não tirava da cabeça que fora trocado por um aplicativo que um dia poderia se tornar o melhor amigo de Ted. Depois de um breve silêncio, Ted disse a Tubby que ouviu o Sr. Bestiamutus falando com seus pais. Disse que era para você ser sacrificado. Sacrificado? Como assim? Indagou o cão e o garoto enfatizou. Chegar ao fim da vida. Morrer. Tubby olhou assustado e perguntou. Morrer é ir embora e nunca mais voltar para perto de quem a gente ama? E Ted, desanimado, respondeu. Acho que é. Sei não, talvez seja assim. O cão ficou muito apreensivo e implorou ao garoto. Não quero que me levem para morrer, Ted. Por favor, quero ir para casa. Tenho medo do Sr. Bestiamutus. Ele não é um humano confiável. Naquele instante, Jack entrou na enfermaria com uma folha de papel na mão e Tubby tentou abanar o rabo, mas não conseguiu. Jack o alisou rapidamente com certa frieza e o cão logo percebeu. O pai colocou a mão sobre o ombro do filho, o afastou da cama que Tubby estava e foram para perto da janela. Após um segundo a pensar em como falar com Ted, Jack iniciou. Aqui está a autorização para mandar Tubby para um abrigo. Ele já está de alta. Ted voltou-se para o lado em que o cão estava. Da sua cama, Tubby observava os dois e pressentia que algo ruim estava para acontecer. Por alguns segundos, o cão se sentia impotente diante do seu destino. Ted, com os olhos molhados de desânimo, ressaltou. Pai, queria que Tubby voltasse para casa. Ele é o único amigo que tenho. Naquele instante, a porta foi aberta, o Sr. Bestiamutus entrou na enfermaria e saudou Jack com um bom dia. Ted permaneceu em silêncio. Com seus passos lentos e compridos, se aproximou de Tubby, que o olhava espantado. Tapou o nariz com os dedos, retirou um lenço azul marinho do bolso do terno, cobriu as pontas dos dedos robotizados, pegou uma das patas traseiras do cão e a levantou. Tubby não entendeu. O Sr. Bestiamutus imediatamente soltou-a como se fora algo contagioso. Bateu o lenço no ar para limpá-lo, liberou o nariz, fez uma expressão de desprezo para o cão. Sacou do bolso das calças 3 grãos de ração e ofereceu a Tubby, que friamente o ignorou. O cão deixou claro que não aceitava comida de quem não merecia confiança. Insatisfeito, o Sr. Bestiamutus guardou a ração no bolso e, enquanto caminhava, fez um comentário. Já lhe disse, mande-o para um abrigo de cães onde ficará até morrer ou o sacrifique de vez. Uma injeção letal resolve tudo. Ele não sentirá dor e nem excitação. Morrerá feito um anjinho canino. Depois manda cremar, blá, blá, blá. É menos sofrimento para todos, inclusive para a cidade. Jack foi rápido e mostrou-lhe o papel. Estou com a autorização para mandá-lo para um abrigo. Já está de alta. E Ted ouviu quando o Sr. Bestiamutus observou o papel nas mãos de Jack e retrucou de forma incisiva. Vejo que ainda não assinou a autorização. E Jack afirmou que iria conversar com Laura antes de tomar qualquer decisão. Mas o Sr. Bestiamutus o interrompeu grosseiramente.
Falar com a esposa? Francamente, Sr. Jack. Lembre-se, cão-guia, braille, bengala ou qualquer aplicativo para cego é tudo igual. Apesar de não gostar do tom depreciativo do comentário, Jack ficou pensativo por alguns instantes. Porém, naquele momento, Ted se enfezou e em voz alta disse: Meu cão-guia não é igual à minha bengala e nem às aulas de braille. Jack repreendeu o filho e mandou que se desculpasse com o Sr. Bestiamutos, que estendia a sua mão robotizada ao ajeitar o lenço para guardá-lo no bolso. Todavia, a ira de Jack só aumentou. Não peço desculpas a quem quer matar o meu cão-guia. E com expressão dura, o Sr. Bestiamutos respondeu com voz seca de frieza. Ele não será mais o seu cão-guia. Deixe de idiotices. Entretanto, Ted, que era observado pelo amigo, não se intimidou. Tube pode não ser o meu cão-guia, mas nunca deixará de ser o meu melhor amigo. Se o senhor chegar perto dele, eu vou meter a minha bengala nas suas costas com toda a minha força. E Jack gritou, Ted, você enlouqueceu? E tratou de se aproximar do filho. Desta vez, o Sr. Bestiamutos assustou-se, deu um passo para trás e Jack ficou diante de Ted. O que está havendo, meu filho? Perguntou o pai agora, segurando nos 2 ombros do garoto, que estava muito irritado, e esbravejou. Ele quer matar Tube! O Sr. Bestiamutos pediu licença e rapidamente se retirou da enfermaria. Ted começou a chorar e comoveu Tube, que ouviu toda a conversa. O pai soltou os ombros e explicou. Filho, você tem que entender que Tube... E imediatamente Jack foi interrompido por Ted. Pai, eu sei que Tube não será mais o meu cão-guia. O senhor só precisa entender uma coisa. É verdade que às vezes ele me irrita, me atrapalha, mas é um irmão para mim e também o único amigo que tenho. Eu sei o quanto vocês se dão bem, disse o pai, olhando para a autorização e com um pequeno aperto no coração diante da situação. Ted prosseguia chorando, retirou os óculos, limpou os óculos com a manga da camisa, respirou mais forte e perguntou, posso fazer um pedido? Jack olhou para Ted e depois para Tube, que envergonhado e muito decepcionado por provocar todo aquele problema para os Smith, baixou a cabeça com um olhar de infinita tristeza. O pai respirou fundo, colocou as mãos na cintura e disse que o filho poderia fazer o pedido. Tube pode voltar para casa com a gente? Por mais que soubesse das intenções do filho, Jack se afastou um pouco para pensar, enquanto Tube não parava de sentir uma ardência no estômago por ter causado aquela situação. O medo de o levarem para morrer deixava o cão profundamente angustiado. Ted tateou com a bengala e encontrou a cama. Baixinho, Tube disse, meu amigo, estou muito envergonhado com tudo isso. Talvez seu pai esteja certo em me enviar para um abrigo onde morrerei aos poucos. Ted, com os olhos marejados de tristeza, retrucou. Nada disso. Você é importante porque é meu irmão e o meu amigo. E não porque foi o meu cão-guia. Tube baixou a cabeça e, através dos sinais de antecipação, percebeu que o seu destino estava nas mãos de Jack e de Ted, que alisava seu dorso suavemente. O pai chegou perto dos dois e afagou a cabeça do filho, que se encostou à sua barriga. Ali, os 3 permaneceram trocando afagos e pensando como sairiam daquela assombrada armadilha. Soluçando um pouco menos, o filho indagou. Pai, o senhor já perdeu um amigo? Jack respirou fundo mais uma vez e, dentro das suas lembranças mais profundas, relembrou seu pai brincando com ele. Bola de gude, soltar pipa, corrida de autorama, videogame, banho de mar, banho de chuva juntos, colher frutas no pé. Emocionado respondeu. Sim, seu avô foi o melhor amigo que tive na vida até você aparecer. Quando ele se foi, pensei que fosse morrer de tanta tristeza. Senti que um pedaço de mim também havia morrido. Então, o senhor sabe como me sinto se Tube... Ted parou de falar e entregou-se ao choro mais intenso. Jack apertou mais forte a cabeça do filho contra o seu corpo e olhou para Tube, que baixou os olhos pesados de tristeza. O cão sentia a ardência no estômago piorar, como se pedisse desculpa por toda aquela dolorosa situação.
Jack olhou para a autorização por alguns segundos, depois para Ted e logo em seguida para Tubby. O silêncio de Jack fez o cão entender, pela primeira vez, o quanto a vida de todos era cruelmente frágil. O pai sentiu um intenso sentimento de proteção invadir o seu coração, enquanto engolia salivas ensopadas de consolo. Fechou os olhos, franziu a testa, respirou fundo, amassou a autorização entre os dedos e, com os olhos abertos, disse para o cão: "Está na hora de você voltar ao seu lar, Tubby." E Ted disparou. "Ele vai com a gente, pai!" Emocionado, Jack declarou: "Sim, um Smith jamais será abandonado." Os três se abraçaram demoradamente, unidos por grande alegria familiar. Com seus corações carregados de emoção, seguiram para casa cercados de muita alegria ao deixarem as lágrimas para trás. Medo de enfrentar o fim da existência. Ao ver Tubby de volta, Laura olhou o semblante de Ted e Jack teve a certeza que o lar dos Smith voltou a ter vida. Antes de entrar em casa, Tubby viu uma faixa dos seus fãs que o saudavam no regresso à casa e se sentia alegre com o carinho dos fãs. No início, quando queria beber água, a dificuldade era grande, pois tinha que esforçar-se muito para erguer o corpo com as patas dianteiras e se arrastar até a vasilha. Com a repetição diária, os músculos se fortaleceram e o movimento tornou-se automático. Esperto por natureza, Tubby aprendeu a fazer suas necessidades quando Laura e Jack estavam em casa. Apesar de ficar um pouco envergonhado, ele apenas dizia para Ted: X para xixi e C para cocô. O filho avisava aos pais que tratavam de levar o cão para a sua caixinha no jardim. Seguravam nas patas traseiras e ajudavam-no a fazer suas necessidades. Tubby ficava chateado porque aquele momento era muito íntimo para os cães. Todavia, não tinha outra opção. Ao término, o colocavam nos braços e aproximavam-se do portão para que observasse um pouco a rua. Alguns seguidores que moravam na vizinhança passavam, o reconheciam e pediam para fazer uma selfie, ou preferiam filmá-lo nos braços de Laura, que não curtia aquela ideia. Quem não via graça na história do cão dizia que ele devia ir para um abrigo ou que fosse sacrificado pelo que fez com Ted. Aqueles comentários deixavam Tubby irritado, pois no fundo todos queriam culpá-lo pelo acidente e fazê-lo pagar com algum tipo de sofrimento. Não faltava quem o julgasse. O cão começou a perceber que alguns humanos carregavam em si a crueldade muito parecida com a dos cães mais perversos. Horus tentou avisá-lo sobre a contradição e a perversidade de muitos humanos, mas à época Tubby não tinha maturidade suficiente para entender a questão. O fato é que antes do acidente, o cão se sentia livre por garantir a liberdade de Ted. Agora havia algo diferente. Dependia de muita gente para fazer coisas simples, e isso indicava que ele havia perdido a sua liberdade, principalmente de locomoção, e comprometido toda a liberdade de Ted. Somente seus pensamentos continuavam livres, e ele não sabia até quando. Na primeira noite, Tom, Rose e Flake fizeram uma visita rápida a Tubby, que foi levado por Jack para o jardim, juntamente com a sua caminha. Em seguida, Ted chegou com a sua bengala e disse a todos que iria ganhar um celular com o cão digital e um monte de jogos. Tom, Rose e Flake se foram. Ainda na área da frente da casa, Ted aproveitou para colocar a conversa em dia, enquanto os pais assistiam TV na sala. Falou para Tubby que depois do acidente usou uma bota de gesso e ficou andando de cadeira de rodas por algum tempo. Voltou a usar o troço, que era a sua velha bengala, e teve dificuldades no início para se readaptar. Disse que Emily, Tom e Rose o visitaram e escreveram seus nomes no gesso. Tubby apenas ouvia. Como era de costume, muitos vizinhos e seguidores paravam no portão para observar o estado do cão após o acidente. Uns desejavam apenas fazer umas fotos e se lamentar. Outros se limitavam a insultá-lo com frases de ódio e vingança. Infelizmente, quando uma pessoa se aproximava para registrá-lo,
o cão era imediatamente levado para dentro de casa. Tubby se sentia um ser estranho, um animal exótico exposto à visitação pública para que todos observassem a sua deformidade depois do acidente. E por incrível que pareça, a aparência das suas patas traseiras estava normal, o que não justificava tamanha curiosidade. Para algumas pessoas, o cão havia passado de celebridade canina da internet para um cão criminoso que deveria pagar brutalmente pelo seu erro. No quarto, Ted perguntou se as paredes ainda estavam enfeitadas. O cão olhou para cada uma delas e disse que sim. Ted não quis falar mais nada e silenciou. Aquela nova situação deixava o cão em um poço de dúvidas e insegurança. Sentia que muita coisa havia mudado em tão pouco tempo. Após um longo silêncio, decidiu fazer uma pergunta a Ted. Se eu fosse um cão cego, você seria o meu humano guia? A resposta não veio, pois Ted emudeceu por ter caído nos braços do sono. Ted sabia que havia cães que guiavam cães cegos, mas humanos guiando cães cegos ele nunca tinha ouvido. Sabia que os cães amavam os humanos, sem se preocuparem se recebiam algo em troca, porque para eles amar era o maior bem que os cães podiam oferecer aos humanos. Através da sua ancestralidade genética, Tubby já havia aprendido que os cães precisavam amar os humanos porque muitos deles não conseguiam amar seus semelhantes. Ele acreditava que essa era uma das razões para os cães ainda estarem próximos das pessoas. Tubby sentia uma leve ardência no estômago e com grande dificuldade se arrastou para beber água na vasilha. Ouviu um barulho na frente de casa. Amedrontou-se. Escutou atentamente e temeu ser Senhor Bestiamultos, que desejava levá-lo para ser sacrificado. O medo de enfrentar o fim de sua existência fazia com que ele se arrependesse de não ter procurado a mãe para passar mais noites e dias com ela. Também queria ter conhecido seu pai e reencontrar seus irmãos. Sabia que, na ocasião em que se encontrava, qualquer ação que desejasse fazer tornava-se muito mais difícil de ser realizada. O barulho cessou e ele relaxou um pouco. Tubby sentia falta de muitas coisas que fazia com Ted. Coisas simples, como se apoiar no amigo, colocar as patas sobre seus pés para dizer que continuava confiando nele. Para ele, essa nova fase da sua vida era uma das mais difíceis de enfrentar. Sentia falta dos afagos dos Smith, principalmente do carinho na barriga que Ted gostava de fazer. Lembrou-se da família das árvores espinhentas e do show que havia combinado. Naquela noite, Tubby adormeceu com um monte de dúvidas no juízo. O fim estava próximo. 3 dias depois, Jack chegou com o aplicativo do cão digital instalado em um celular e presenteou o filho que, ao começar a usá-lo, mudou completamente de humor. Tubby, lendo as impressões faciais e o comportamento corporal do amigo, percebeu que ele estava muito alegre e se fechava ainda mais em seu mundo. Ciente que não servia mais para ser cão-guia, Tubby sentiu que o seu fim estava próximo, pois entendia que se ele não podia ser o cão-guia de Ted, que importância teria em sua vida agora? Aqueles pensamentos o deixaram muito tristonho e, para piorar, Tubby não gostava de ficar sozinho. Já era noite quando Horus fez uma visita a Tubby e Ted. Ao vê-lo fazer grandes esforços para se arrastar pelo chão com a caminha, o velho cão-guia disse que não precisava fazer tanto esforço e que iria até ele. Esgotado fisicamente, Tubby agradeceu a visita e a gentileza de ir ao seu encontro. Com um cheiro rápido, Horus reforçou os laços afetivos entre os dois. Audiodescrição, página 152. Imagem em preto e branco. No canto esquerdo da página, Tubby, sem demonstrar alguma emoção, está deitado sobre uma almofada, com as patas dianteiras para frente e a cabeça erguida ligeiramente inclinada para a direita. Horus o cheira na bochecha esquerda. Horus comentou: os humanos não sabem que nós oferecemos conforto a outros cães quando eles estão sofrendo. Ajudamos até o limite e, se não aguentar seguir em frente, ele vai morrer. Os que conseguem se livrar dos seus sofrimentos aprendem com as dores e se tornam cães muito mais poderosos. Tubby inclinou a cabeça para o lado para tentar entender o que Horus havia falado. O velho cão-guia, percebendo que ele não havia compreendido, foi mais específico.
Aprenda, Tube, que na vida de um cão-guia muita coisa é importante, porém poucas são determinantes para que ele possa ser realmente feliz. Tube gostaria de entender a essência das coisas que Horus falava. Contudo, não conseguia, talvez por não ter ainda a maturidade canina bem desenvolvida. Horus tratou de prosseguir o raciocínio. Após 8 anos de trabalho, muitos cães-guias são condenados ao abandono. Por mais que possam ser tratados como membros da família dos humanos, ele não terá mais função na casa. Os cães-guias aposentados podem continuar oferecendo muito amor aos humanos e são felizes com isso. Todavia, em alguns casos, receberão em troca apenas algumas migalhas de carinho na cabeça. Tube apenas olhava para Horus e entristecia. O curto silêncio foi quebrado pelo cão deficiente. Como faço para saber se Ted ainda gosta de mim? Nunca mais me abraçou, alisou carinhosamente a minha cabeça. Às vezes tem atitude que parece ainda gostar de mim e outras vezes não. Fica difícil prever. Se o mundo dos humanos fosse mais previsível, seria muito melhor para os cães. Horus bocejou, soltou um riso discreto e ficou a pensar. Tube aguardava um comentário e o cão-guia aposentado, do fundo de sua experiente sabedoria canina, pausadamente concluiu. Seria melhor para todos nós se pudéssemos sempre prever as coisas. Aprenda, Tube, o imprevisível talvez seja uma das grandes magias que existe no mundo dos humanos. O problema é que eles tentam tornar tudo previsível e, para piorar, nos colocaram dentro do mundo deles e passamos a sofrer dos mesmos males. Enquanto os dois pensavam nas contradições do mundo dos humanos, das quais não teriam como escapar em médio prazo, Ted, deitado em sua cama, delirava com os jogos do celular. Horus quebrou o silêncio e prosseguiu. Não se esqueça de que para muitos humanos, um cão-guia aposentado é apenas um entulho, que por pena não se quer jogar fora e retirá-lo da família. No meu caso foi pior, pois os meus antigos humanos me jogaram naquele depósito de cães que chamam de centro de treinamentos. Horus estava chateado com a sua condição de cão-guia aposentado e de ter sido abandonado pela família, pois a idade e os desenganos da vida o deixaram muito mais tempo em silêncio a pensar no final da sua vida. Tube queria perguntar sobre Anne e o velho cão lembrou a ele que o silêncio para os cães era muito importante, pois permitia pensar sobre a frágil existência canina. Não podemos perder o silêncio, Tube. Veja o que aconteceu com alguns humanos que o perderam. Até hoje lutam desesperadamente para reconquistá-lo. Tube perguntou rapidamente. Você fala da paz? Silêncio? Horus coçou rapidamente o queixo com a pata esquerda traseira e com um olhar afetuoso respondeu. Aprenda, Tube. O silêncio e a paz são coisas diferentes. O silêncio pertence ao interior dos cães e a paz ao exterior. Com o silêncio conquistamos a paz. Por isso o silêncio é bem mais difícil de ser conquistado. As únicas coisas capazes de vencê-lo são o dia e a noite, um atrás do outro continuamente. E isso os humanos chamam de tempo, que nós, cães, sabemos que não existe. Horus apontou o queixo para Ted e perguntou o que o garoto fazia. Tube explicou que ele jogava ao celular. Respirou fundo e também explicou a Horus que no celular havia um aplicativo para cegos que substituía o cão-guia. O velho cão aposentado arregalou os olhos e perguntou sem acreditar. Substitui um cão-guia? O que esse aplicativo tem de tão especial? Tube disse que não fazia ideia e lembrou que talvez Ted se divertisse muito com os jogos do celular e para isso não dependia da vontade de um cão. Após um silêncio breve em que os dois observavam Ted jogar, Tube comentou. Tive medo de ser substituído por um aplicativo e hoje não tenho a mínima condição de lutar contra qualquer um deles que os humanos cegos possam usar. O jovem cão se sentia rejeitado, imprestável e abandonado. Para ele, parecia que Horus não percebia esse importante detalhe na vida dos dois amigos. Contudo, o velho cão o olhou, franziu um pouco a testa e, com riso sarcástico, disse:
Esqueci-me de dizer a você algo muito importante para saber viver entre os humanos. Eles usam muito bem a falsidade. Nunca subestime a força da hipocrisia humana. Muito atento, Tube ouviu as palavras de Horus, mesmo sem entender o grau de profundidade da mensagem e não ter a mínima ideia do que significava hipocrisia. Entretanto, sabia o que era falsidade. O velho cão-guia aposentado prosseguiu. Para vencer neste mundo dos humanos em que nós cães fomos jogados, basta fazer as escolhas corretas. Pensar em como elas podem funcionar, agir nas oportunidades certas, dedicar-se a realizar seus sonhos, banir a falsidade de seus pensamentos e esperar que as noites atravessem os dias constantemente. Silêncio, dedicação e nada de falsidades. Isso é o que tem valor de verdade. Como sempre, Tube não entendera toda a dimensão do que Horus havia falado, mas sabia que aquele ensinamento deveria ser importante e por isso, quando se lembrava dele, ficava pensando em seus sonhos e em agir nas oportunidades certas. Antes de sair do quarto, o velho cão-guia coçou o queixo com a pata direita e destacou: cada um acredita na verdade que aceitou para viver. Os ensinamentos de Horus eram ouvidos atentamente por Tube, que olhou seriamente para o jovem cão e o alertou: não se esqueça de que a vida é mais saborosa para os cães que se atrevem a romper com a mesmice das cananicidades. Despediram-se e Horus se foi lentamente, enquanto o jovem juízo de Tube fervilhava em meio às novas revelações do amigo. Entretanto, um fato novo aconteceu. De forma muito discreta, o rabo de Tube se mexeu para cima quando Horus se despediu dele. O cão percebeu a diferença no movimento e notou que recuperava a sua capacidade de interagir com os humanos e com outros animais, pois ao abanar o rabo, deixava claro que ele estava emocionalmente envolvido em todos os aspectos da vida da matilha, que naquele momento era a sua família. Novos rumos. No último sábado do mês, logo pela manhã, Laura levou Tube para fazer suas necessidades na caixinha do jardim. Depois o deixou deitado para tomar um pouco de sol e aproveitou para aguar as plantas. Ele entendia que a única vantagem em estar naquele estado era não ir ao pet shop. Com o passar do tempo, o tédio era tão avassalador que começou a sentir falta das suas indesejadas idas ao sonho de Lune, para retirar o fedor de pano de chão sujo. O cão observou Laura molhando as plantas com a mangueira e se lembrou das perseguições que fazia ao jato d'água invasor. Lembrou-se também de pular sobre as plantas quando Laura o ameaçava. Pensou em latir em protesto ao jato d'água invasor. Viu quando Jack retirou o que restou da caixa que saudava a volta de Tube ao lar. O cão lembrou-se de Horus e da importância do silêncio. Deu um riso leve, como se tivesse a certeza que aqueles dias de filhote saudável não voltariam mais. Todavia, gostava de recordar as doces lembranças de uma afetuosa infância canina. Por sorte deles, ninguém da vizinhança apareceu para incomodar a tranquilidade dos Smith. Após o café da manhã, Laura levou Tube e Ted para a sala, enquanto as paredes do quarto eram pintadas de amarelo. Ted reclamava do cheiro da tinta enquanto jogava ao celular, e Tube apenas pensava nas mudanças que ocorreram em sua vida depois do acidente. Anne apareceu para visitá-los e foi uma grande festa. Deu um abraço em Tube e se mostrou emocionada. Conversou com Ted e Laura enquanto fazia muitos carinhos no cão. Ensinou exercícios para Laura e Ted fazerem em Tube para melhorar a circulação sanguínea das patas traseiras e outros para o funcionamento do intestino. Tube pediu para Ted perguntar a Anne sobre a dieta e ela foi enfática. Agora que se movimenta muito pouco, terá que comer mais verduras, legumes e beber muita água por causa dos rins. Pode deixar que irei prescrever a nova dieta para ele. Para Tube, foi a pior pergunta que ele pediu para Ted fazer em toda a sua vida. Se sua alimentação estava sem graça, agora ficaria muito pior. Anne
relacionou alguns itens e compartilhou com Laura via celular, alertando para a importância de beber muita água. Curvou-se e olhou firmemente nos olhos de Tube. Sei que não sabe que estive no hospital para visitá-lo. Você estava dormindo. Saiba que é muito bom vê-lo aqui, de volta ao seu lar e à sua família. Espero que não precise de mim, mas se precisar, estarei pronta para atendê-lo a qualquer hora do dia. Tube exibiu um olhar de desesperança, baixou a cabeça e colocou as orelhas para trás. Anne sabia muito bem o significado daqueles gestos. Suavemente, pôs a mão abaixo do queixo dele e forçou um pouco para cima. Ele não queria encará-la. Você tem direito de sofrer como quiser e também de se sentir o pior de todos os seres. Tenho certeza que você não errou. A culpa foi do condutor da bike que ultrapassou a faixa de pedestres no semáforo vermelho. Então erga a cabeça e lembre-se que a vida não acabou para você. Ela só ganhou novos rumos. Tube não conseguia olhar para Anne e estava muito irritado com aquela conversa de novos rumos, pois fazia parecer que o seu passado não tinha nada de importante. Por instantes, lembrou que Horus havia dito que o mais importante para os cães era seguir adiante. Sentia-se confuso e arrastou-se até o outro lado do sofá para se livrar de Anne, que naquele momento deixava a residência dos Smith. Quando soube que os desenhos infantis foram apagados, Ted deu muitos cheiros em sua mãe. Agora ele poderia chamar Emily e ela saberia que ele não era mais criança. À noite, Jack trabalhou sobre a mesa da cozinha com uns pedaços de papelão retangulares, algo parecido com um cinto de soldado, também 2 molas e 2 alto-falantes minúsculos, lâmpadas de LED, sensores, placa de áudio, fios, pilhas retangulares e um pequeno pedaço de painel fotovoltaico. Parecia ser algum projeto do seu trabalho. No quarto, Ted lamentava que a bateria do celular não durava muito, e isso o deixava irritado porque exigia uma escolha: jogar ou ser guiado pelo cão digital. Ted não sabia que a vida se resumia nas escolhas que os humanos faziam e que logo e breve ele também teria que fazê-las. Laura e Jack não perceberam que Ted estava ficando viciado nos games. Ele jogava muito e a bateria rapidamente descarregava. Não foi com esse propósito que Jack lhe deu o aparelho. Perceberam que Ted estava dedicando menos tempo aos estudos de Braille e aos assuntos da escola. O final do ano se aproximava e os pais temiam que ele não se formasse. Ao perceber que o telefone descarregou, Ted gritou para a mãe, que chegou ao quarto, colocou o aparelho para carregar e saiu. Ted perguntou como Tube poderia ajudá-lo a falar com Emily para ela dançar com ele a valsa da formatura. O cão não respondeu e fechou os olhos. Preferiu pensar. Não encontrando uma solução, adormeceu. Sai da frente. Os humanos saíam de casa bem cedo e Tube passava o dia sozinho, trancafiado no quarto, deitado sobre sua caminha, a olhar o céu através da janela. Estava desanimado e ficava por até 3 dias sem tocar na ração, por mais que Laura demonstrasse grandes preocupações e incrementasse a sua comida com alguns caldos. Percebia-se que estava visivelmente mais magro. Por telefone, Anne tranquilizou Laura, dizendo que Tube deveria estar deprimido, e isso poderia fazer com que ele enjoasse a ração. Contudo, o cão voltaria a comer em breve. Dias atrás, Tube tentou fazer exercícios para melhorar a sua circulação sanguínea e com muito esforço colocou as patas traseiras para cima. Relaxou bastante e na hora de baixá-las, não conseguiu. Tentou se virar para um lado, depois para o outro e nada de voltar à posição normal. Ficou com as pernas para cima até Laura chegar do trabalho e ajeitá-las. Daquele dia em diante, desistiu de fazer exercícios sem a presença de um humano. O dia se arrastava e o tédio consumia seu frágil juízo, que ouvia pássaros cantando, vento a açoitar as folhas e pessoas conversando quando passavam pela frente da casa.
Não sabia mais no que pensar. Abrigo para cães, Morte, sua mãe, Horus, Ted, Laura, Jack, Keké, Emily, Anne, Nick, família das árvores espinhentas, Dracon, cemitério, Senhor Bestiamultos, e Tubby era devorado pelo sono. Às vezes abria os olhos quando escutava o latido de um cão distante, o chamado do vendedor de frutas oferecendo seus produtos ou a troca de insumos das crianças brincando na rua. A mesmice de não ter nada diferente para fazer deixava o cão enfadado e entregue ao sono. Tubby cochilava, bebia água e voltava ao sono até que alguém chegasse. Final da tarde, Laura estava em casa e o levava para fazer suas necessidades, ver um pouco a rua e depois comer. Tubby era levado para o quarto nos braços de Laura e ali ficava olhando Ted se divertir com os jogos do celular enquanto a noite chegava. Certo momento, Tubby dizia para si: o que há de novo para pensar? Ele vasculhava seu inquieto imaginário canino, tentava juntar os cacos dos sonhos, pensava em suas lembranças de filhote e só sentia vontade de ficar pensando no que iria acontecer dali para frente. Pensava tanto que adormecia. Diferente dos humanos, o cérebro dos cães provavelmente dispunha de recursos muito sofisticados para suportar o incapturável tédio da existência. De súbito, Jack chegou ao quarto e a imagem era a mesma. Ted jogando ao celular e Tubby desanimado, cochilando em sua caminha. Com as mãos escondidas atrás do corpo, Jack pediu que Ted largasse o celular e Tubby acordasse. Eles entenderam. Jack exibiu para Tubby uma cadeira de rodas para cães com deficiência. Curioso, ele olhou e farejou, mas não fazia ideia da sua utilidade. Enquanto Laura entrava no quarto, Ted perguntou ao pai o que ele havia trazido. Um presente para Tubby. Jack, com a ajuda de Laura, amarrou o corpo do cão à cadeira de rodas e suspendeu as pernas traseiras. Ted saiu da cama enquanto seus pais finalizavam o trabalho. Tubby nada podia fazer porque estava sem entender o artefato preso ao seu corpo. Sentia apenas um pequeno desconforto. Pronto, Tubby, tente andar agora, disse Jack. O cão, inseguro e sem saber direito o que fazer, deu uma passada à frente e parou. Foi um pequeno passo para um cão deficiente, mas um imenso salto para a sua liberdade. Tubby deu uma nova passada, depois outra e, um pouco desajeitado, andou até parar perto da perna de Ted. Laura e Jack se emocionaram e o filho o alisou. Depois apalpou a cadeira e entendeu do que se tratava. Todos ficaram maravilhados. Laura abraçou Jack e Ted baixou o rosto para receber a velha lambida do amigo. Tubby, sem saber o que dizer, pediu que Ted agradecesse a seu pai e dirigiu-se até Jack para reforçar o agradecimento. A alegria havia voltado àquele lar. Com muita empolgação, Laura ordenou: "Vamos, Tubby, ande pela casa." Ainda atrapalhado em suas passadas, o cão saiu do quarto e chegou à sala com Laura e Jack bem próximos dele, e Ted a perguntar como Tubby estava se saindo. Tubby fez a volta perto da porta que dava acesso à rua e foi até a cozinha. Seus olhos denunciavam o quanto estava maravilhado por reconquistar a sua autonomia. Voltou para a sala e parou. Estava cansado e tentou se deitar. Não conseguiu. Balançou muito pouco o rabo para dizer que estava alegre e agradecido. Enquanto Ted e Laura sentavam-se no sofá, Jack baixou-se e se aproximou de Tubby para fazer pequenos ajustes no cinto e explicar algumas funções da cadeira. Essa cadeira tem painel solar, que gera energia para luzes traseiras e laterais, ajuste da suspensão, caso precise levar algum peso, e acionamento de mensagens programadas em áudio, que, se apertar os botões 1, 2 e 3, dizem: "Beijinhos para você, sai da frente e vê se não enche." Todos caíram na risada.
Tube ficou de boca aberta porque aquilo seria muito divertido e não demorou a apertar o botão 2 e a cadeira gritou: "Sai da frente!" Apesar de estar cansado, Tube caminhou até a porta e fez a volta controlando melhor a cadeira. Jack estava encantado com a sua criação. Pegou o celular e lembrou a todos que havia um grande recurso instalado na cadeira de rodas. Mostrou as duas extremidades frontais da cadeira e disse: "Há uma câmera em cada ponta desta aqui. Também tem uma câmera atrás." Laura, boquiaberta, perguntou: "Para que serve?" E Jack explicou: "As 3 câmeras gravam em tempo integral. Quando elas encontram um sinal de internet via Wi-Fi, mandam os vídeos para o meu celular e para o seu, e depois envio para o Drive. Assim saberemos de imediato se algo acontecer com o Tube. O único problema é que para descansar terá que tirá-la, inclusive para dormir." Ao ganhar aquela cadeira de rodas, Tube se sentiu muito valorizado pela família, pois para ele aquele objeto simbolizava a reconquista da sua liberdade e o retorno da alegria de viver. Seria eternamente grato a Jack, que se baixou e disse olhando intensamente para ele: "Nunca se esqueça de que você faz parte da família Smith. Ouviu, Tube?" Muito emocionado, o cão abanou o rabo bem pouquinho, baixou um pouco a cabeça e abriu os olhos para dizer que havia entendido. À medida que recebia carinhos na cabeça, Tube não fazia ideia de como agradecer a Jack por tudo que ele havia feito. Tube sabia que agora não precisaria se arrastar no chão para ir até as pessoas. Também não seria levado nos braços dos humanos para fazer suas necessidades. E não seria obrigado a ouvir os comentários da vizinhança sobre o seu estado corporal ou sobre o acidente. Antes da hora de dormir, Ted foi levado para a sala e Laura tirou suas medidas para mandar fazer a roupa de formatura. Jack retirou a cadeira de rodas de Tube e a deixou perto do pote d'água. Em sinal de agradecimento, Tube lambeu 3 vezes a mão de Jack. Foi tudo o que conseguiu fazer naquele momento em sinal de gratidão. Ted jogava o celular sem se preocupar em carregar o aparelho, pois sabia que não teria aula no dia seguinte, porque fariam manutenção da rede elétrica da escola. Também não percebia que aquela noite era muito especial para Tube, que ao olhar para o arreio deformado, o entendia como uma fase da sua vida, e não mais como um símbolo do fim da sua liberdade. Para ele, a cadeira de rodas trazia de volta a sua independência e também um novo encantamento com a própria vida. Isso fazia sua vibrante energia ressurgir de forma tão poderosa dentro de si que apenas o sono e somente ele seria capaz de vencê-lo facilmente. Fogo no pano. Novembro chegava para indicar que o final do ano se aproximava. Antes de sair para o trabalho, Jack fazia os exercícios com Tube, depois o colocava na cadeira de rodas e abria a porta para que fosse até o jardim e usasse a caixinha. No início, o cão teve dificuldades para ajustar os pneus da cadeira às bordas da caixinha. Depois de erros e acertos, conseguia estacionar perfeitamente. Por último, Jack colocava sua ração e Tube comia tranquilamente. Naquele dia, Ted acordou mais tarde porque não tinha aula. Aliás, seriam 2 dias seguidos sem aula. O cão relaxou, pois uma das suas tarefas pela manhã era pegar a mochila de Ted na cadeira e levá-la do quarto até a porta de saída. Ali os amigos se despediam. Ted não queria mais lambidas no rosto. No café da manhã, Tube fazia companhia a Ted, que estava com vontade de comer pão assado. Lembrou-se dos ensinamentos dos pais e começou a passar manteiga em 2 fatias. Limpou a grelha com um pano e depois colocou as fatias sobre ela. Acendeu o fogo e pôs a grelha. Ao mesmo tempo em que colocava café em uma caneca, Ted falava dos desafios de um dos jogos do celular. Disse que estava com dificuldades em passar de estágio e Tube só escutava, sem saber o que dizer por não entender nada do assunto. O fogo estava alto e o pão assado logo ficou pronto. Um sutil cheiro de queimado foi percebido por Tube.
Ted pegou um prato para acomodar as fatias, desligou o fogo e deixou a grelha sobre o balcão. Sentou-se à mesa para comer e não percebeu que a ponta do pano queimava discretamente no fogão. Desta vez, o cheiro de queimado incomodou o focinho de Tube, que reclamou, e Ted disse ter desligado o fogo. Não demorou e o pano levantou uma pequena chama. Ao avistá-la, Tube, desesperado, gritou: "O fogão está pegando fogo!" Ted retirou a caneca da boca rapidamente e levantou-se. A chama crescia e Ted não sabia o que fazer. Tube disse para ele pegar a grelha, que estava no balcão, e bater no fogo para apagá-lo. "Não sei como fazer isso, Tube. Estou com medo", gritou Ted, e o cão foi rápido. "Pegue logo a grelha, Ted." Enquanto Ted se enchia de medo e tentava encontrar a grelha no balcão da pia, a chama se espalhava no pano e oferecia grande risco de causar uma explosão na casa. "Bate no fogo!" gritou Tube. Ted, com as 2 mãos segurando a grelha, acertou bocas sem fogo aceso. A panela de arroz que caiu na lateral do fogão espalhando grãos pelo chão e o pote de manteiga que estava no balcão. "Para o outro lado, Ted!" gritou o cão desesperado, porque o fogo crescia rapidamente para o lado da mangueira de gás ligada ao botijão. "Não é melhor jogar água?" gritou Ted ao bater com a grelha, e Tube disse que não. O cão mordeu o pijama de Ted para aprumá-lo para a esquerda, fazendo-o virar um pouco o corpo e começar a acertar o pano em chamas. "Bata mais que está apagando!" gritou Tube, e Ted, ainda em pânico, não parava de acertar as chamas do pano. A cada batida da grelha, o fogo se debelava, ficando apenas a fumaça rala e o intenso fedor de queimado. Ted estava exausto. Largou a grelha sobre o balcão e sentou. Tube disse que o correto seria ele colocar o pano debaixo da torneira para livrar qualquer risco de o fogo voltar, e assim ele fez. O cão aproveitou para comer os grãos de arroz que havia caído e cheirou o pote de manteiga sem achar grande graça. Orientou Ted para pegar os 2 e assim o garoto o fez. Finalmente, Ted voltou a comer seu pão assado, que já estava bastante frio. Esquentá-lo? Nem pensar. Ted ficou curioso para saber onde Tube havia aprendido a apagar fogo. O cão explicou que em seu treinamento de cão-guia aprendeu como apagar fogo em tecido, papel, óleo, madeira e plástico. Aos poucos a tensão foi se dissipando e entre uma fatia e outra, Ted disse que tinha vontade de ver Tube dando cavalo de pau com a cadeira. O cão lembrou que não sabia o que era aquilo e Ted destacou que aprendeu em um game do celular e se tratava de uma manobra radical feita com as rodas traseiras. Tube disse que se Jack o visse fazendo aquelas doidices com a cadeira, levaria uma grande bronca. No almoço, Ted preferiu não esquentar a macarronada bolonhesa na panela. Perguntou a Tube em que parte da cozinha o sol estava batendo. E conforme a orientação do cachorro, ele colocou a panela sobre a mesa para ser levemente aquecida pelo sol. A fome era maior que a quentura solar e Ted, muito impaciente, comeu a macarronada quase gelada. No final da tarde, Laura chegou e foi à cozinha. Espantada com o que vira, pediu explicações a Ted. Ela ficou muito preocupada e disse que por muito pouco a casa não pegou fogo e os 2 não morreram queimados. Ainda destacou o risco de explosão do botijão de gás. Daquele dia em diante, Ted não mexeria mais no fogão. Tudo seria esquentado ou preparado no forno micro-ondas. À noite após o jantar, os pais conversaram sobre o episódio do fogo e Jack, que além da proibição e do uso obrigatório do micro-ondas, deveriam colocar câmeras nos cômodos para monitorar Ted. Laura concordou e o pai ficou de pesquisar na internet o valor das câmeras. O quarto de Tube e Ted já estava escuro. Apenas a luz do celular do garoto projetava um clarão ralo que se expandia pela parede. O filho insistia que Tube deveria fazer manobras radicais. O cão, já sonolento, disse que estava ficando mais seguro com as manobras da cadeira. Porém, não concordava em dar cavalo de pau. O celular de Ted aproveitou o silêncio e gritou pela 5ª vez: "Game over!" E o filho se irritou.
Porcaria! Já perdi muito hoje. Melhor desligar. E assim, Ted pensou que havia desligado o celular e o deixou ligado. Tube, já quase dormindo, apenas acompanhava os ruídos causados por Ted, que naquele momento pensou um pouco nas tentativas de apagar o fogo do pano e logo partiu para se lembrar de Emily. Ele sabia que os estudantes já haviam começado a formar os pares para dançar a valsa de formatura e temia que Emily tivesse aceitado o convite de outro garoto. A questão é que no dia seguinte, ainda devido aos problemas elétricos, Ted só teria aula pela manhã e Emily na parte da tarde. Eles estudavam em prédios diferentes. Ted ainda ficou pensando como seria o seu primeiro beijo em Emily. Era preciso escovar os dentes antes? Era para colocar a língua na boca dela? Ou Emily deveria colocar a dela na boca dele? Deveria ficar com os olhos fechados? O que deveria fazer com as mãos? O garoto pegou no sono cercado de grandes dúvidas que agonizavam em seu juízo beijador. Nesse ínterim, Tube já havia adormecido. Para Jack e Laura, não restava outra coisa senão agradecer pelo fato da família poder dormir tranquilamente naquela noite. Não sabiam eles que, se não fosse a ação decisiva do cão, a morada dos Smith estaria reduzida ao esfumaçante pó de um grande incêndio.